E com a pandemia da Covid-19, as máscaras de proteção passaram a ser obrigatórias. Só que muita gente as substituiu por lenços, bandanas, máscara com válvulas. O problema é que nem todos os acessórios são eficientes para proteger contra a Covid-19. E as empresas aéreas, elas estão de olho nos equipamentos de proteção usados pelos passageiros e começam a restringir os acessórios sem comprovação de eficácia. A máscara e o álcool em gel já são companheiros de viagem. Nenhum passageiro pode embarcar sem máscara e deve usá-la durante todo o voo. Outra medida de segurança é manter o distanciamento social de pelo menos 2 metros nos aeroportos. Essas regras foram determinadas pela Agência Nacional de Aviação Civil e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ninguém está acostumado com isso, mas já que são regras para ser seguidas, a gente vai se adaptando para ir de acordo. Tem que continuar seguindo todas as regras possíveis e impossíveis, né? E eu, no meu caso, assim, ainda estou no grupo de risco. Preciso ainda mais seguir essas regras. Comprei a máscara N95 para mim e para os meus pais, que são mais idosos, né? Para a gente ter uma viagem mais segura no avião, que é onde não tem circulação do ar e o vírus pode estar mais presente, né? Algumas empresas decidiram impor novas regras para o uso de máscaras. A Latam, por exemplo, proibiu o uso de máscaras valvulares, protetores bucais, lenços e bandanas de pano em todos os voos. A medida começa a valer no dia 1º de março. Para embarcar, só usando máscaras como essa, de pano, malha e descartáveis. Ao usar máscara, eu consigo reter as partículas que estão saindo do meu sistema respiratório, da minha boca, quando eu falo, e fazendo com que elas fiquem retidas da máscara, garantindo que o vírus não chegue tão longe. Mas cada tipo de máscara vai conseguir filtrar mais ou menos. Nós temos máscaras de pano, que aí tem uma validade infinita de qualidade. Nós temos as máscaras cirúrgicas, que filtram cerca de 80% das partículas, e nós temos as máscaras N95 ou PFF2, que são as máscaras que filtram até 95% das partículas virais. Mas afinal, as empresas aéreas ou estabelecimentos, eles podem fazer exigências próprias? Para responder a essa e outras questões, eu recebo agora a advogada Luciana Rodrigues, ateniense. Seja muito bem-vinda, boa tarde para a senhora. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta, essas regras próprias são exigências legais, sob o ponto de vista jurídico? O estabelecimento pode impedir a entrada de um consumidor ou a empresa aérea, como vimos na reportagem? Olha, o que acontece? Nós estamos vivendo uma situação atípica, em que é importante defender o direito individual, mas, sobretudo, em virtude da Covid-19, nós, consumidores, também temos que buscar ter um olhar ao social, a saúde pública, a saúde hoje, né, a rápida contaminação da Covid-19. Até em virtude dessa situação atípica, acreditamos que sim, o consumidor ele tem que atender às regras, ele tem que ter essa cautela, porque no momento em que uma empresa aérea veda o uso de uma encharpe, de um lenço ou algo similar, ela está falando, ela está justificando que seria porque não está cobrindo a boca, o nariz, as laterais de forma adequada. Adequada para quê? Para que não contamine, que não provoque, que não acarrete uma possível contaminação àquele passageiro que está ao meu lado. Então, por isso, mas ao mesmo tempo, a empresa em que determina alguns tipos de máscaras, ela também tem que informar de forma prévia, clara, ostensiva, não só no contrato, no check-in, no avião, como que seria o uso dessa máscara. Isso é muito importante. O consumidor, ele sabe dessa obrigatoriedade e ele não pode ser também surpreendido com um tipo de máscara diferente dentro da aeronave. A empresa tem que informar previamente ao consumidor. Então, se esse consumidor tem a informação, não há que se falar em violação de direitos, uma vez que nós estamos numa pandemia, quando algum passageiro ou um consumidor se nega a usar a máscara, ele está colocando em risco a coletividade, né?
Isso mesmo, nós temos que ter, neste momento, não é questão política, eu não quero, é chato, incomoda sim, mas é uma questão de bom senso e, sobretudo, de responsabilidade com a minha vida e do outro. Então, buscando nesse viés, nesse novo contexto em que nós estamos, o consumidor, ele tem a obrigação, sim, de estar munido, utilizando uma máscara adequada, principalmente no local fechado, como seria de uma aeronave durante o voo. Agora, muitas pessoas se recusam a usar a máscara. Nós vimos isso num voo na última semana. A Polícia Federal precisou intervir, infelizmente. Essas pessoas respondem por quais atos a polícia pode e deve ser chamada para agir nesses casos? Nesse momento, a autoridade máxima dentro da aeronave é o piloto. Cabe ao piloto requisitar, por ele ser a autoridade máxima. Nós não estamos querendo saber nenhum cargo legislativo, executivo ou qualquer que for, nem judiciário. Mas o piloto, ele tem o direito de pedir à polícia, o que for, mas ele que vai definir a saída desse passageiro, em que não está acatando a responsabilidade de utilizar a máscara, que hoje é imprescindível a qualquer um viver de forma coletiva. Doutora Luciana, nós falamos em bom senso, né? A senhora agora há pouco frisou muito bem isso. A empresa aérea, o estabelecimento, enfim, essa empresa, ela tem a obrigação de fornecer o equipamento, a máscara, em caso se o consumidor perdeu, ele alega que não tem naquele momento? Não, porque existe até uma nota técnica da Anvisa, a 101/20, em que o próprio consumidor, ele tem que providenciar a máscara. Essa obrigação é o do consumidor. Não é uma obrigação que ele está sendo surpreendido no momento que ele senta. É público e notório que todo cidadão necessita de utilizar a máscara, seja em locais fechados ou não. Ok, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom a gente falar de direito, consciência social, cidadania, né? Fico alerta e a reflexão. Boa tarde para a senhora. Direito e responsabilidade, sempre. Muito obrigada. Obrigada.